Fosset, por esse evento maravilhoso, né? Pela manhã, nós estávamos juntos, participei também lá do evento com o professor Anderson Pedro, o professor Murilo Jacobi. Realmente, eu posso dizer que eu estou muito lisonjeada com esse convite. Tá? Me apresentando aqui para vocês, para quem não me conhece, porque muitos aqui me conhecem, me acompanham lá no X da Gestão, outros são colegas, né, colegas de curso, de pós-graduação, alguns já foram meus alunos. Então, eu sou Lindineide Cardoso, sou idealizadora lá do X da Gestão, sou servidora pública, formada em Direito, tenho especialização em Direito Processual Civil, mas a minha praia é mesmo contratos administrativos, principalmente gestão e fiscalização de contratos. Sou servidora da Justiça Eleitoral. No TRE de Alagoas, eu estou chefe da seção de gestão e fiscalização de contratos do TRE de Alagoas. Palestrante, professora, forneço aí para muita gente, várias instituições, capacitação na área de gestão e fiscalização de contratos. Atendendo esse convite aí da Fosset, né, hoje, nessa oficina aqui, eu confesso a vocês que eu sabia que a turma, né, seria uma turma mista, né, formada por gestores, formada por licitantes, professores, então eu trouxe um assunto bem eclético, eu procurei dar uma mesclada em diversos pontos, tá? E começando com algo que fez muito sucesso, né? Tive a honra, inclusive, do professor Leonardo Mota participar, que foram esses posts lá do X da Gestão, que tratou dessa descomplicada, ou por vezes complicada, relação entre contratante e contratado, né? Foram posts sensacionais, né? Eu só tenho a agradecer todos os colegas do Instagram que participaram, todos enriquecedores e sempre mostrando uma visão muito interessante dessa relação. Por vezes, eu acredito que a maior parte das vezes ela se torna complicada. E o interessante, né, que esse post, como é que ele surgiu? Eu fiz uma live com o Rafael Ícaro, e nessa live não tinha nada combinado, né? De repente, eu lancei uma pergunta para o Rafael. A gente tinha feito um script do que nós íamos falar, que era sobre gestão e fiscalização na visão do contratado, né? Como que o contratado via o gestor e o fiscal de contratos. E, de repente, assim, me veio alguma coisa, eu falei assim, Rafael, como que você sente quando você ganha tantas licitações e você vai executar o contrato? Como você vai para a execução do contrato? E aí eu perguntei, você pode dizer em uma palavra? E essa uma palavra que o Rafael utilizou foi a palavra medo. Quem estava assistindo, acho que o professor Leonardo Mota estava e outras pessoas aqui à live, viram que eu tomei um susto. Eu tomei um susto muito grande, porque eu não esperava ouvir a palavra medo. E nesse post que foi feito, né, o Rafael assim descreveu essa relação. Olha, por muito tempo, essa relação se resumiu em medo. Medo de errar, medo de não atender ou entender como e o que o cliente queria. Medo de não fazer certo. Mas, ao longo do tempo, fui aprendendo que a relação entre fiscalização e fornecedor deve ser pautada na parceria pelo objetivo mútuo. Então, é realmente uma relação de aprendizado. Eu confesso que essa palavra medo, pela primeira vez eu ouvi isso de um fornecedor, ouvi essa palavra medo de um contratado da administração pública, e eu, enquanto gestora de contratos, né, não só me surpreendeu, como me entristeceu. Porque não é essa a intenção, não é essa hoje, né, nós já nos desvencilhamos, né, nós já deixamos de lado aquela armadura de antigamente. Pelo menos a gente faz esse trabalho. Eu acredito que nas redes sociais, acredito que nos cursos nós tentamos fazer esse trabalho, que é um trabalho de mais aproximação do gestor, fiscal de contrato, da própria administração pública com o fornecedor. E aí eu trago a fala de uma outra pessoa, que é a Carol,
lá do Licitação e Você. A Carol, ela trata muito, né, com micro e pequenos empresários. Ela orienta micro e pequenos empresários, faz um trabalho muito bonito a participar de licitações. E ela coloca da seguinte forma: é fato que a administração pública passou por um excesso de formalismo, uma burocracia desvirtuada, buscando se fugir do oba-oba, que já foram as contratações públicas. Mas esse medo, esse rigor, fez com que o contratante e contratado enxergassem um ao outro como verdadeiros adversários. Sim, pessoal, por muito tempo foi assim. E talvez, eu até digo isso para vocês, talvez em alguns órgãos ainda exista esse tipo de cultura. Alguém quer falar alguma coisa? Tá falando alguém, Natália? Não, né? Acho que algum microfone é aberto. Bom, pessoal, então talvez em alguns órgãos ainda exista esse tipo de cultura, essa cultura do excesso de rigor, excesso de formalismo. Mas o que é que nós vemos? Muito recentemente, o próprio TCU tem combatido o formalismo exacerbado, o formalismo sem nenhum efeito prático. É isso que nós estamos vendo, são novos caminhos. Os tribunais de contas dos estados, o Tribunal de Contas dos municípios, inclusive o Tribunal de Contas do município de São Paulo, né, tem decisões formidáveis sobre esse excesso de rigor, principalmente durante o procedimento de licitação, tá? E acabar, na verdade, a gente faz um trabalho tentando acabar com essa visão de adversariedade, né? de inimigo, principalmente do inimigo, a visão do inimigo. O contratado é o inimigo, ele está ali, está ganhando horrores da administração e não vai executar muito bem o seu contrato. Não é essa a ideia, tá? A grande pergunta, né, que surge, né, eu acho que isso é algo que se você é licitante ou até se você é gestor público, a gente tem que fazer essa pergunta: como a sua empresa se posiciona diante dessa superadministração pública? Que superadministração pública? A administração pública cheia de prerrogativas, com as cláusulas exorbitantes, que pode rescindir o seu contrato unilateralmente, né, que pode, por um determinado período, não pagar o seu contrato. A administração pública pode atrasar. Eu acho que tem uma pessoa que está aqui nos ouvindo, não sei se é o Bernardo. Pela manhã eu estava acompanhando o chat do evento e alguém disse assim: as prefeituras não incluem cláusulas de reajuste para atraso de pagamento. Então, ainda se descumpre isso. Né? Isso é uma cláusula obrigatória lá do artigo 54 da Lei 8.666. É cláusula obrigatória que, se a administração atrasar o pagamento, ela tem sim que pagar de forma corrigida ao contratado. Tá? Mas a maioria dos contratados não fazem essa solicitação. Então, a pergunta é essa: como sua empresa se posiciona diante dessa superadministração pública? Você vai peitar a administração pública? Vale a pena? Nem sempre vale a pena. Você vai tremer nas bases de medo, ó, como mostra essa figura aqui? Você vai sentir esse medo todo, o medo de reivindicar os seus direitos, o medo de repente chegar para o gestor mesmo, ou para o fiscal de contratos e dizer: eu conheço o meu direito, eu sei o que está lá no edital, eu sei o que tem lá no seu termo de referência, eu sei as cláusulas do meu contrato, isso não está no contrato. Será que você vai ter essa coragem? Será que precisa peitar? Ou será que basta apenas uma conversa? Tá? Reflexão no chat é o quê? Assessoria. Gente, o mercado de licitações, olha, nós vivemos uma crise recentemente. Em toda essa crise de pandemia, nós vimos que muitos comércios fecharam e muitos encontraram alternativa no mercado de licitações, no mundo das licitações. E muita gente tem se especializado. Não cabe mais amadorismo, tá, para as licitações. Isso seja do lado do fornecedor ou do lado da administração pública. Se a administração pública continua com servidores que não se capacitam, continua com aquela cultura lá
de que o fornecedor é um inimigo, de que o fornecedor não deve se aproximar do fornecedor para conhecer realmente o serviço que ele presta, entendeu? Se a administração continuar com essa cultura, pode ter certeza que ela só tem a perder. E aí, aqui eu trago um pouquinho sobre as cláusulas exorbitantes da administração. Quando eu falo na superadministração, é aquela administração que pode rescindir unilateralmente o contrato, né, que tem lá o dever de fiscalizar o seu contrato, né, a aplicação de sanções, a possibilidade de ocupação provisória, a exigência de garantia, quantas exigências, né, de quantos cuidados a administração se cerca, tá? Entre outras, né, são as cláusulas exorbitantes que fazem parte de todos os contratos que vocês celebram lá com a administração pública. E aí, eu gosto muito de falar sobre essa questão do antifrágil, né? Existe um artigo do professor Rodrigo Pironti que ele fala sobre a administração pública antifrágil. E eu gostaria de trazer aqui para vocês algo sobre o licitante antifrágil. O que seria um licitante antifrágil? Eu não sei se vocês já leram esse artigo do professor Rodrigo Pironti, ou já ouviram falar sobre esse conceito de antifrágil. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse conceito de antifrágil? Não? Bom, nós temos aí 38 participantes, não sei se alguém está respondendo no chat. Até agora só o Hélio respondeu que não. O Hélio não. A Rosa também não, a Edna também não. Olha, pessoal, antifrágil, a palavra antifrágil não significa o contrário de frágil, não significa o forte, tá? O antifrágil, ele... deixa eu ver se eu trouxe... peraí, só um instante, que eu quero mostrar a foto do... Acho que aqui do lado vocês devem estar vendo a foto, uma foto, pronto. Esse aqui é o escritor do livro e da teoria, ele criou essa teoria do antifrágil, que é o Nassim Nicholas Taleb. Ele é um libanês. Ele tem um livro que o livro se chama Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. Tá? O antifrágil não é o forte, não é aquele que sofre alguma coisa, passa por algo e vence. Não basta vencer. Tá? O antifrágil é aquele que passa por algo, por uma situação caótica, uma situação inesperada, e ele sai fortalecido. Ele sai muito mais forte disso aí. E aí me fez lembrar e pensar em vocês, licitantes. O que acontece numa licitação? Muitas vezes, vocês ganham uma licitação, você suou, você fez de tudo para ganhar aquela licitação. E durante a execução do contrato, aquilo ali vira uma loucura na sua vida. Você passa a dizer assim, meu Deus, que coisa mais caótica. E aí é o momento de você se lembrar do conceito de antifrágil. É caótico, mas eu vou sair disso fortalecido. Fortalecido para quê? Para um contrato, para executar talvez de uma maneira melhor. Tá? Não é apenas o aprendizado, pessoal. Tá? O conceito de antifrágil, ele parte da capacidade que você tem que adquirir de suportar situações extremas. Você já pensou? Suportar situações extremas e sair fortalecido dessas situações extremas. É algo que melhora com o inesperado. Quantos exemplos nós tivemos durante essa pandemia, né, de pessoas que se reinventaram? Então, é isso aí, é você vivenciar uma situação caótica e sair fortalecido dessa situação caótica. Nesse momento, você vai lembrar o quê? Do antifrágil. E trazendo mais uma vez para o licitante também o que é que pode acontecer. Você luta para ganhar uma licitação, você tenta ganhar aquela licitação e você perde a licitação. Você fica, não, mas tudo bem, isso aí não era para mim, eu vou partir para outra. E, de repente, você é convocado. Né? Aquele primeiro classificado lá, ó, pulou fora, caiu fora e a administração te convoca.
e você tem que estar preparado para executar aquele serviço. Então, nessas adversidades, lembrem-se do conceito de antifrágil, tá? Não há como, na teoria do escritor, do Nassib, não há como você crescer sem o estresse, sem... você não tem como evoluir se você não passar por essas situações caóticas e se sair fortalecido, tá? E isso envolve o quê? Assumir riscos, enfrentar os riscos, tá? E aí, olha, o que é que eu trago aqui para vocês? Bem apropriado para quem está nesse mercado aí de licitações ou também para quem é gestor público. Não tenha medo de errar. O erro faz parte. Se você errar, logo depois você pode acertar. Outra coisa, esse conceito de antifrágil que eu estou passando aqui para vocês, passe para o seu time. Criem um time. Tá? Uma empresa, ela não é formada apenas pelo diretor, administrador, não. Vocês são um time. Tá? Do porteiro à alta direção, esse time tem que funcionar. E esse time, ele tem que ser antifrágil. Tá? Aplique o conhecimento e estude sobre crises parecidas. Todas as empresas passam por crises. Aprenda com o exemplo das outras. Você não precisa necessariamente passar por uma crise, mas você precisa conhecer quem passou, conhecer outros exemplos e se cercar de cuidado, tá? Desconfie quando tudo caminha bem e fácil demais. É aquela história, né? Quando a esmola é demais, né? O cego desconfia, né? Alguns dizem isso aí. Então, desconfie. Nada vem tão fácil, tá? Esforço zero não existe. Tudo depende de muito esforço. E outro ainda, dentro do conceito de antifrágil, tá? Tudo isso aí são os conselhos que o Nassib coloca lá no livro. Não adie seus problemas, encare-os. E são vários problemas. Se você se propôs a ser um licitante, se você se propôs a ser um contratado da administração, com certeza você vai enfrentar vários problemas. Eu não conheço, nessa minha vida aí de serviço público, nenhum contrato que foi executado e finalizou com louvor. Eu acho que essa palavra para contratação não existe. Nenhuma termina assim. Eita, finalizamos o contrato com louvor. Porque durante a execução do contrato, principalmente se for um contrato de serviço continuado, com dedicação exclusiva de mão de obra, nós enfrentaremos percalços. Seja uma substituição, seja um reequilíbrio econômico, como nós estamos vivendo agora com essa pandemia, que muitos contratos necessitaram de reequilíbrio, como contratos de limpeza mesmo, que precisou de reequilíbrio, tá? Em razão dessa pandemia. Outros contratos foram suspensos, algo que a gente sequer esperava. Então, lidar com tudo isso envolve problemas. Você tem que ser, antes de tudo, um administrador de problemas e antifrágil. Pensem nesse conceito de antifrágil. Quando vocês estiverem diante de dificuldades, pensem assim: eu vou sair disso e eu vou me revestir desse conceito de antifrágil, mais fortalecido. Tá bom? Outra situação também, não existe ilhas. Nem na administração pública pode existir um servidor que é uma ilha, ninguém fala com ele, ele não se comunica com ninguém, está lá executando, lá, acompanhando a execução do contrato, mas ele não dá um telefonema para a empresa. Isso não existe. Tá? Nós vivemos uma transformação jurídico-social muito séria. Tudo que não podia, de uma hora para outra, passou a ser possível. Quem imaginava que nós teríamos uma lei 13.979 de 2020 com tantas possibilidades, tão célere, tão urgente, que de uma hora para outra o procedimento licitatório ia se tornar algo que num estalar de dedos aconteceria. Ninguém imaginava isso, e isso aconteceu. Tá? A administração pública está procurando formar especialistas. Quem não se especializar, quem não estudar, acho engraçado, eu ouvi uma expressão de um professor que ela é muito realista. No momento que não tiver confuso com tudo que está acontecendo, é porque não está informado.
Se você não tiver confuso, né? Hoje mesmo eu estava numa mentoria, dando uma resposta lá para uma alteração contratual de instrumento de material adquirido para enfrentamento da Covid, e o aluno me perguntou, eu posso fazer esse acréscimo de 50%? Foi contrato pela Lei 13.979. Eu disse, mas tem previsão no contrato? Ele tem. Aí depois eu falei para ele que estava no artigo 4º da Lei 13.979. E aí ele disse, eu não estou encontrando esse artigo. Eu digo, meu Deus, será que já mudou? E de fato já é uma lei, né? Porque era medida provisória 926 e ela virou lei, acho que é a Lei 14.035, se eu não me engano. E eu fui informar isso para ele. Então a velocidade é muito grande. Chega de achismo, de amadorismo, tá? Chega. De nenhum dos lados isso pode acontecer. E é muito importante, eu prezo, eu priorizo aquela empresa que tem muito conhecimento. É muito importante você, dono de empresa, você licitante que agora é contratado da administração, que tem condições de conversar com a sua gestão contratual ou com a sua fiscalização de tete a tete, tá? No mesmo patamar. Ainda que existam cláusulas exorbitantes, mas é muito importante que você tenha conhecimento daquele edital, daquele contrato. Você saiba de que forma você tem que executar. Como eu disse pela manhã, lá na palestra com a doutora Renata e o professor Paulo, nem mais nem menos. A administração tem que saber disso. Chega dos favores. O rapaz do cafezinho não tem que fazer a sua compra, tirar uma xerox, o seu documento. Isso aí acabou. Há muito tempo a administração pública tem que agir e atuar de forma ética. Se ela não dá o exemplo, o que vai acontecer? Né? Como é que pode você exigir e, ao mesmo tempo, os seus servidores, o fiscal do contrato, atuar numa contratação de pessoal como se aquele pessoal fosse dele, como se ele mandasse no pessoal? Isso não pode acontecer, pessoal. Tá bom? Aí eu coloco aqui para... Eu tenho uma pergunta aqui no chat, posso fazer? Pode sim, Natália, fica à vontade. Então, vamos lá. A Érica está perguntando. Professora Lindineide, qual o instrumento para essas suspensões de contrato durante a pandemia? Para o quê? Qual o instrumento para essas suspensões de contrato durante a pandemia? Boa pergunta, Érica. Olha, o meu órgão utilizou aditivo contratual. Não foi feito via apostilamento, mas eu tenho conhecimento, né, em algumas aulas que eu dei, de alguns órgãos que fizeram a suspensão por apostilamento e fizeram o retorno por aditivo. Tá? Eu não acho, eu confesso, eu acho que é bem melhor você fazer por aditamento ao contrato. Tá? Principalmente porque foi uma situação imprevisível, não é uma situação que estava prevista no contrato. A gente sabe que o termo de apostilamento a gente utiliza para aquelas situações contratualmente previstas. Isso que é o comum. Então, se a gente está suspendendo um contrato, ainda que seja prerrogativa da administração suspender o contrato, não tinha previsão, né? Foi algo imprevisto em razão da pandemia. Eu acho que o instrumento acertado é o termo aditivo. Inclusive para retornar também, para cessar essa suspensão, o termo aditivo. Tá bom, Ela aproveitou e fez uma pergunta na sequência. Se você acha possível, então, apenas uma portaria? Uma portaria suspendendo os efeitos do contrato? Eita, Érica, olha, isso aí vai depender muito do órgão, entendeu? Eu acredito que tem órgãos que, pela sistemática do próprio órgão, ele vai utilizar uma portaria suspendendo os efeitos. Tá? Eu, assim, pelo menos no meu órgão, a nossa utilização ainda tem a decisão do presidente e a decisão do ordenador de despesa, e além da decisão do presidente, a celebração de um termo aditivo. Tá? Informando, colocando lá no contrato. A gente tem que registrar aquilo no contrato, mas a portaria também pode ir para o contrato, mas eu não vejo por que não fazer o aditamento a esse contrato, tá? Para deixar mesmo aquela situação lá registrada. Tá bom? Mais alguma pergunta? Tem. Tá aqui como o parecerista. Vamos lá.
é possível realizar um aditivo transitório e condicionado à situação de pandemia, criado elementos condicionantes ao fim da pandemia de Covid-19? Elementos condicionantes ao fim. Isso, vou ler de novo, tá? É possível realizar um aditivo transitório e condicionado à situação de pandemia, criando elementos condicionantes ao fim da pandemia do Covid-19? Olha, eu acho que não necessariamente ao fim da pandemia. Eu acho que sim ao funcionamento do órgão, entendeu? Porque pode ser que o órgão volte a funcionar antes mesmo de terminar a pandemia. Pode ser que o órgão necessite daquele serviço antes de finalizar a pandemia. Então, talvez esse aditamento ele seja transitório, mais relacionado à execução mesmo do serviço, tá? Por exemplo, você tem serviço de motorista, o seu órgão tem 10, 15 motoristas, mas você só precisa de 2. Você pode suspender o contrato desses 2 e a partir do momento que for retomando, suspender aquela contratação, aquele serviço, e aí tem que ver também se você vai suspender apenas a execução do serviço ou se você vai suspender mesmo o contrato. E depois, com a retomada dos serviços do órgão, né, você retoma também aquela contratação. Eu entendo que tem mais a ver com o serviço do órgão do que com a situação de pandemia, tá? E aí alguns órgãos têm feito isso têm estabelecido o quê? Portaria, o funcionamento mesmo de alguns órgãos já começou até parcialmente. Então, aos poucos, mesmo durante a pandemia, pode acontecer daquele órgão determinar o retorno de 30%, 50% daquela atividade.